Olá pessoal, aqui é a professora Caroline Rodrigues. Vamos para mais uma aula nossa de língua portuguesa do 9º ano aqui da Escola Municipal Cirilo Joaquim dos Santos. Ok, amados, essa nossa aula de hoje é referente à aula do dia 10 de setembro, tá? De quinta-feira. Vamos iniciar fazendo a correção dos nossos exercícios do primeiro até o oitavo que nós deixamos aí da página 56 e 57, tá? Para vocês responderem ele, ficou para vocês fazerem a leitura do segundo fragmento do romance sobre a pata da gazela. Tá bom? Então, depois que vocês fizessem a leitura, seria para vocês responderem a atividade. O primeiro, ele pergunta o seguinte: o que mais chamou a atenção de Horácio? A beleza do calçado ou o fato de as formas revelarem os traços da moça conhecida? Bem, as marcas pessoais que estavam no calçado foi o que mais chamou a atenção dele, porque permitiram ao Horácio imaginar quais eram as personalidades e as formas físicas da sua dona, da dona do sapato, tá? Então, o que chamou tanta atenção do Horácio não foi a beleza do sapato, foi a forma como ele foi imaginando, né? Foi as formas pessoais do sapato que ele ia imaginando, como que era a dona daquele sapato. O segundo, muitos adjetivos são usados na descrição da botina. Por que que isso acontece? Por que que o narrador colocou esse monte de adjetivo aí? Porque, além dele descrever detalhadamente o objeto, o adjetivo também, ele exprime os julgamentos que o Horácio faz da moça. Quando ele olha a botina, ele faz alguns julgamentos da dona da botina. Ah, ela deve ser bonita, ela deve ser cheirosa, ela deve ser intacta, ela deve ser isso, ela deve ser aquilo. Então, esses adjetivos, eles são importantes por causa disso, porque ele descreve o objeto e ele também faz com que Horácio fique imaginando como que é o jeito da moça. E o terceiro, é possível afirmar que o texto apresenta grande identificação entre a moça e seu calçado? É possível identificar isso? Sim. Aí explicar por quê. No texto ele faz essa comparação entre o perfume que é presente no calçado e a dona. Aí uma parte do texto que fala isso é aqui, ó. Há um aroma que só tem uma flor da terra, o aroma da mulher bonita, fragrância voluptuosa que se exala ao mesmo tempo do corpo e da alma. Então, o quarto ele traz aí duas imagens, né, de duas pinturas. Traz aí uma mulher com um guarda-chuva de vestido longos, olhando a paisagem. No outro traz outra mulher fazendo os afazeres de casa, né? E ele pergunta assim: o fato de Horácio reconhecer que o sapato exala aromas perfumados e a maneira pela qual a moça é descrita no último parágrafo revelam algo sobre como a mulher é vista nesse romance. Releia os trechos do texto que contém essa informação e escolha entre as imagens a seguir aquela que se assemelha à visão sobre a mulher presente na obra da Pata e a Gazela. O modo como a mulher é vista, né, no romance, e assim antigamente também, principalmente nos romances mais antigos, a mulher é vista com esse ser, como um ser de mistério, de grande beleza, uma pessoa que é talvez incapaz de ser intocada. É aquele amor platônico que o homem olha, acha lindo e tudo, mas sabe que não tem a possibilidade de chegar onde ela. Né? Então é uma mulher urbana, trajada de vestidos longos, que traz um guarda-chuva para se proteger. Então a imagem que mais se encaixa aí com a figura da mulher descrita no romance é a primeira imagem, tá bom? No quinto, ele traz aí um trecho, onde o trecho diz assim: é o andar do passarinho que, roçando a selva, sente o impulso das asas. É o andar do astro nascente caminhando para a ascensão. É o andar do anjo que, mesmo tocando a terra, parece prestes a fugir ao céu. E é, finalmente, a elação da alma que respira de Deus, que aspira de Deus, os eflúvios do amor, único ambiente do coração. Aí vem a pergunta. Na descrição do andar da moça há uma série de repetições. Essas repetições, elas foram empregadas adequadamente? Muita gente pode dizer que não. Exemplo, se você estivesse escrevendo uma reportagem, um texto jornalístico, não seria
é bom vocês estarem utilizando essas repetições. Não é correto vocês utilizarem essas repetições. Mas como é em um romance e ele faz com uma intenção, então sim, tá? Ela foi empregada adequadamente, porque o narrador, ele usou essas repetições para enfatizar a emoção de Horácio ao imaginar a dona da botina caminhando, tá? Então aí ele aproveitou para utilizar uma figura de linguagem. E que figura de linguagem é essa, gente? Nós estudamos na aula anterior, tá? É a anáfora, também chamada de paralelismo. O 6, ele diz assim: volta ao segundo fragmento do romance, que foi esse último texto que nós lemos. Identifique outros trechos que também ocorre uma repetição. Tem uma partezinha que ele diz assim, ó: essa botina graça em que mal caberia sua mão aristocrática, essa botina mais mimosa do que esse luva de pelica. Aí continua. Então ele começa a repetir essa botina, tá? Então temos aí a anáfora presente, que é a figura de linguagem da repetição. No 7º, nós temos aí o fragmento de Domingos Pascoal, que ele fala sobre o romance. Ele diz o seguinte: romance é uma obra narrativa de ficção que consiste em descrição longa de ações e sentimentos das personagens cuja história desenrolada num determinado tempo e espaço constitui a transposição da vida real para o plano artístico. Pretendia escrever um romance sobre as suas aventuras. E ele ainda diz assim: é um livro que contém essa narrativa. Procurei seu romance em 2 livrarias. Aí a pergunta é: com base nessa descrição de Domingos Pascoal, o romance ele sempre apresenta uma história de amor? Não, gente. Com base no que ele colocou aí, o romance ele não representa sempre uma história de amor, tá? Ele também pode representar uma aventura. Tanto que aí ele coloca assim, ó: pretendia escrever um romance sobre as suas aventuras. Então, o romance também ele pode vir falando sobre a aventura, tá? E no 8º, ele fala um pouquinho aí da questão do conto, da questão do romance. Aí ele diz: após conhecer a estrutura do conto e inteirar-se das características do romance e ler textos relativos a esses 2 gêneros, qual deles você tem maior preferência, o romance ou o conto? E por quê? Essa é uma resposta mais pessoal, tá? Para vocês mesmos. Ok, meus amores, agora vamos bem na página 62 estudar sobre os tipos de predicado. Nós sabemos que tem o sujeito e o predicado. Tirou o sujeito, o que sobra é o predicado, não é isso? Sujeito é aquele sobre o qual a gente fala alguma coisa. Tá? Nós temos 3 tipos de predicado, gente. Temos o predicado verbal, o predicado nominal e o predicado verbo nominal. O predicado verbal é aquele que o verbo exprime uma ação, tá? Vamos aqui para os exemplos. Os meninos viajaram. Quem viajou? Os meninos. Então, os meninos é sujeito. Tiramos do sujeito tudo que sobra predicado. Sobrou aí, viajaram. Agora, a gente vai ver se viajaram é um predicado verbal, nominal ou verbo nominal. Viajar está exprimindo uma ação. Tá dizendo o que foi que os meninos fizeram. Eles viajaram. Se exprime uma ação, então esse daí é um predicado verbal, tá bom? O próximo: Carlos chegou ao circo. Quem que chegou ao circo? Carlos. Então, Carlos é o nosso sujeito, tá? Tudo que sobra é predicado. Então, chegou ao circo é o nosso predicado. Agora, a gente tem que ver se é predicado verbal, nominal ou verbo nominal. Vamos ver o verbo. O verbo chegou. O chegar, ele exprime uma ação. Se exprime uma ação, então é um predicado verbal, tá? Então, chegou ao circo é um predicado verbal. Agora vamos ver o predicado nominal. O predicado nominal, ele tem um predicativo. O predicativo é uma qualidade, tá bom, gente? Temos um predicativo e temos também o verbo de ligação. Vamos aos exemplos. Sandro é inteligente. Quem é inteligente? Sandro. Então, Sandro é o nosso sujeito. Sobrou é inteligente, que é o nosso predicado. Vamos ver se ele é verbal, nominal ou verbo nominal. Primeiro, nós já temos aí um verbo de ligação, que é o verbo é, o verbo ser, tá? O que é o verbo de ligação? O verbo de ligação é o verbo ser, ou o verbo estar, ou qualquer um outro verbo que pode ser substituído por ser ou estar, ok?
E inteligente, quem é inteligente? Sandro. Sandro é inteligente, então tá trazendo aí uma qualidade, uma característica do Sandro. Se traz qualidade ou característica do sujeito, nós temos aí o predicativo do sujeito. Se nós temos o verbo de ligação e temos um predicativo, então o nosso predicado aí ele é nominal. O próximo. Carlos parece estressado. Quem parece estressado? Carlos. Então, Carlos é o nosso sujeito. Parece estressado é o nosso predicado. Agora, qual é o tipo de predicado? Verbal, nominal ou verbo nominal? Vamos ver. Parece é um verbo de ligação. Vamos ver se eles podem ser substituídos por ser ou estar? Carlos parece estressado. Carlos está estressado. Olha aí. Deu para substituir. Então, ele é um verbo de ligação, tá bom? Ser, parecer, estar, permanecer. São verbos de ligação. Então, nós já temos um verbo de ligação. Se tem verbo de ligação, então é certeza que ele é predicado nominal, tá bom? Porque o verbal é sempre verbo de ação. Nominal é verbo de ligação. E estressado é uma característica de como está Carlos. Então, nós temos aí um predicativo do sujeito. Se nós temos verbo de ligação e nós temos um predicativo, então o predicado aí é nominal. Certo, amores, eu falei rapidinho sobre o predicado verbal e nominal, só para vocês lembrarem um pouco como eles eram, tá? Agora a gente vai ver o predicado verbo nominal. O predicado verbo nominal, ele apresenta dois núcleos, tá? Olha lá, ó. O predicado verbal apresentava só o núcleo, que era a forma verbal. O predicado nominal apresentava só um núcleo, que era a forma nominal. Já o verbo nominal, ele tem dois núcleos. É a forma verbal e a forma nominal, tá? Então, ele envolve aí dois tipos de predicado, que é o predicado verbal, que tem como núcleo o verbo, e o predicado nominal, que tem como núcleo um nome, ok? O núcleo do predicado verbo nominal, ele é expresso dessa forma aí, ó. O verbo transitivo, direto ou indireto, ou o verbo intransitivo. Mais o predicativo do sujeito ou predicativo do objeto. Lembrando aqui, gente, que o predicado verbal, ele pode vir aí com o verbo tanto transitivo direto, como indireto, como o verbo intransitivo, tá? Por isso que aí tem tudo isso. Verbo transitivo, direto, indireto ou intransitivo, mais predicativo do sujeito, mais o predicativo do objeto. Olha os exemplos aí, ó. Eu sinto esse andar gentil. Quem que sente esse andar gentil? Eu. Então, eu é o sujeito. Tudo que sobra é um predicado. Sinto esse andar gentil. É um predicado. Agora, a gente tem que ver se é verbal ou nominal. Sinto é um verbo transitivo direto. Sinto o quê? Né? Então, nós pegamos aí o verbo transitivo direto. Sinto esse andar. O objeto direto. Como é o andar? O predicativo do sujeito. Se tem um predicativo, então ele é nominal, né? O andar é gentil. Então, nós temos aí o verbo predicado, verbo nominal, tá bom? Então, nós temos o sujeito, verbo transitivo direto, objeto direto e o predicativo do sujeito. Ah, tia Carol, mas tem alguma forma mais fácil da gente descobrir, da gente tentar descobrir quando é que tem um predicado verbo nominal, que às vezes a gente se confunde. Porque o predicado verbal a gente sabe que o verbo é de ação. O predicado nominal, a gente já sabe que tem um predicativo e o verbo de ligação. E o predicado verbo nominal? Então, assim, gente, nós temos um macete bem fácil para a gente descobrir quando o predicativo ele é verbo nominal. É só você colocar antes da qualidade a palavrinha e ele estava. Antes da qualidade, vocês colocam e ele estava. Se ela se encaixar, então o predicado ele é verbo nominal. Se não se encaixar, aí você vai ver se ele é uma coisa ou é outra coisa, mas ele não vai ser verbo nominal, tá? Um exemplo. Carlos chegou estressado. Carlos é o sujeito, chegou estressado é o meu predicado. Vou ver se é verbal ou nominal. A qualidade aí é o nome estressado. Então, a gente vai colocar e ele estava antes do nome estressado. Carlos chegou e ele estava estressado. A frase continuou com o mesmo sentido? Continuou. Então, ela é um predicativo verbo nominal, ok? Outro exemplo aí. Comi um almoço regional. Vamos substituir agora, acrescentar, na verdade. Comi um almoço e ele estava regional.
Continuou com o mesmo sentido? Não. Porque ele não estava regional. O almoço ele era regional, é o tipo do almoço regional. Então a frase não deu certo. Se não deu certo, ela não é um predicativo nominal, verbo nominal, tá? O próximo, comi um almoço quente. Vamos acrescentar? Comi um almoço e ele estava quente. Continuou com o mesmo sentido? Sim, então ele é um predicativo, verbo nominal. Encontrei-o chateado. Bora acrescentar. Encontrei-o e ele estava chateado. Continuou com o mesmo sentido, então ele é um predicativo, verbo nominal. Agora, meus amores, revisem direitinho, tanto pelo vídeo quanto pelo livro também, aí na página 62 e 63, tá? E respondam o exercício. Só é o primeiro, segundo e terceiro, que está bem aí na página 62 e 63. Então, meus amores, bom estudo para vocês, abraços e até a próxima aula.